A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. É um prazer, uma vez mais, estar falando aos irmãos, em especial, quando nós vamos gravar a lição 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como o título Provai se os Espíritos são de Deus. O desejo do meu coração é que esta lição, como as demais, possa fazer a diferença na sua vida espiritual e que, acima de tudo, a presença do Senhor possa ser o seu norte, a sua direção, e que nós não sejamos movidos por profecias ou por espíritos que se levantam contra a vontade de Deus, contra a igreja do Senhor. Te convido a orar comigo no início desse estudo, e que Deus nos dê entendimento, sabedoria, discernimento espiritual, para assim nós estarmos transmitindo esta palavra aos queridos irmãos. Ore comigo. Deus e Pai, te louvo e te agradeço quando vamos estar uma vez mais gravando uma lição, em especial a lição 10, quando fala acerca dos espíritos. E nós sabemos que tem espíritos, ó Pai, que são enviados para trazer terror, medo às pessoas. Porém, há o Espírito Santo, que é aquele que deve orientar nossa vida. E o desejo, então, do meu coração, que o Senhor possa nos orientar nesta lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto áureo desta lição diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Então o Senhor está nos chamando a atenção para nós não crermos em todo o espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Cabe à igreja, nós como servos do Senhor, unidos do dom também do discernimento, fazermos esta prova se de fato o Espírito que está agindo, ele é da parte de Deus. A verdade prática vai dizer: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Há uma necessidade muito grande, amados irmãos, que a igreja ela tenha esse dom de discernimento, tenha o Espírito Santo agindo através dos dons na vida da igreja, para que a igreja consiga desenvolver todo o seu ministério. O ministério que a igreja desenvolve, ele é um ministério que ele não está fracionado, mas o Espírito Santo como um todo, ele quer que toda a igreja seja edificada por ele. E os dons espirituais, então, na igreja, é que vai fazer toda esta diferença. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 6, do 10 a 14, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Eu vou ler os versículos que estão no Novo Testamento. Diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Esta foi o final da nossa leitura bíblica em classe. Nós temos como objetivo geral nesta lição, que é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Temos 5 objetivos específicos. Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. No quarto,
mostrar por que devemos julgar as profecias, pontuar como devemos julgar as profecias. Vamos então, amados irmãos, na nossa introdução. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. Por que o inimigo ataca, queridos, por meio de falsos profetas? Porque é conhecido de todos nós, principalmente nós que somos pentecostais, nós acreditamos nas evidências dos dons, inclusive o de profetizar. Então, por isso, o inimigo ele usa a profecia como sendo uma ferramenta para trazer, em alguns momentos, palavras que contrariam a vontade divina. Então, meus queridos e amados irmãos, temos que ter esse cuidado para que os falsos profetas não usem a palavra de Deus como meio de trazer prejuízo à causa do Senhor nosso Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o cuidado com os falsos profetas. Iremos fazer a seguinte leitura. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. E também Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Vamos lá então. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembremos que o profeta Ageu e Zacarias, após a paralisação, né, da construção do templo, eles vão ser movidos pelo Espírito de Deus a levarem a uma mensagem profética a Neemias para que ele pudesse recomeçar aquilo que estava parado. Lembremos que a obra parou por 15 anos devido aos ataques por parte do inimigo, por parte daqueles que foram levantados com uma mensagem negativa, inclusive levando informações ao rei Artaxerxes, né? Então nós vamos ver que como eles se levantam contra a obra de Deus. E Deus então vai levantar tanto Zacarias como Ageu para dizer, inclusive, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então eles vão entender que quando os judeus que estavam edificando, mesmo havendo parado, quando eles ouvem esta mensagem, eles vão reanimar, vão ter um ânimo para prosseguir na grande obra. Então, meus amados irmãos, do mesmo modo que Deus usou Ageu e usou Zacarias, hoje Deus também usa os seus profetas como uma mensagem de ânimo para a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus está vivendo momentos difíceis, terríveis. Porém, tem os profetas que o Senhor tem levantado com uma mensagem maravilhosa, com uma mensagem de encorajamento, de despertamento, para que a igreja não pare de trabalhar. Então, os judeus, depois que recebem esta palavra por parte dos profetas, eles vão entender então que os samaritanos eram opositores à obra. Não tinha porquê eles serem recebidos como até ajudadores da obra, porque eles haviam se colocado como inimigos da construção e, consequentemente, inimigos de Deus. E os inimigos de Deus, eles com certeza serão derrotados. Então, Deus usando Zacarias e Ageu, todo o povo, inclusive a liderança, incluindo a liderança, eles vão trabalhar com zelo, vão trabalhar com prazer, com dedicação, realizando aquilo que Deus havia determinado, né? O exemplo deixado por Balaão prova
que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então, os samaritanos vão tentar encontrar profetas ou criarem falsas profecias para intimidar Neemias na construção do muro, na construção do templo. Então, eles, como opositores, irão criar meios e pessoas, levantar pessoas para ir contra a obra de Deus. Mas lembremos bem, quem recebe para profetizar não é profeta de verdade. É profeta que tem o mesmo sentimento de Balaão, aquele que ganha vantagem para falar em nome de Deus. Aquele que fala que Deus disse quando Deus não disse. Então, estejamos atentos a estas vozes proféticas, que são vozes enganadoras. Neemias, no segundo subtópico, vai dizer que tinha o dever de examinar a profecia recebida. Lembremos que a profecia de Neemias foi algo assim que era para ele paralisar, era para ele ficar parado, era para ele não continuar. Diz assim: e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. O homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluindo o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Por que isso? Porque na lição vai dizer assim: entrando eu em casa de Samaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. E por que ele fugiria para o templo? Era uma ideia que ele poderia, dependendo do lugar que ele entrasse, ele poderia ser morto por violar a casa de Deus. E ele então vai entender que essa mensagem de medo, de pânico, não partia do Senhor. E infelizmente, queridos, nós temos profetas que são chamados profetas do caos. Profetas que só profetiza a derrota, só profetiza o caos. Mas nós temos também que ser levantados como profetas que profetizam momentos de bênçãos, momentos de conquistas, momentos de vitória na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Você que está comigo participando desta aula, entenda que você pode ser um profeta, mas seja de Deus. Você pode profetizar, mas profetize a vontade do Senhor. E eu e você, que nós tenhamos autoridade espiritual para combater aqueles que se levantam contra a obra de Deus. Que nós tenhamos o mesmo espírito de discernimento que teve Neemias, de entender que existe hora de parar sim, mas não porque recebemos palavras negativas daqueles que se dizem servos do Senhor. Você que está comigo, te convido a, se não se inscreveu ainda no nosso canal, a se inscrever e enviar essa mensagem para alguém. É muito fácil. É só você ir no final aqui do vídeo e se inscrever. E Deus há de te abençoar, porque você vai ser um porta-voz dessa mensagem para a vida de alguém. Que Deus te abençoe. Vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico vai falar sobre a Bíblia revela a existência dos falsos profetas.
O interessante, amados irmãos, é que Deus não tirou da sua palavra aqueles que foram opositores à sua obra ou aqueles que profetizaram mentiras. Até porque Deus, ele, sabendo disso, ele vai nos advertir que nós precisamos estar atento àqueles que falam em nome dele. E o relato vai dizer aqui, no Antigo Testamento, sobre o exemplo de um fervoroso homem de Deus, que profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Lembremos bem, rei não tinha autoridade espiritual de queimar incenso. A nenhum rei foi concedido a autoridade de queimar incenso. Quem queimava incenso era sacerdote, não rei. Rei, reinar, e não oferecer sacrifícios a Deus, não oferecer incensos ao Senhor. Então o profeta profetiza contra este rei, e este rei vai se levantar contra o profeta de uma forma muito forte, mandando até prender este profeta. Só que tem uma coisa, que quando esse rei ele se levanta contra a palavra do profeta, o que vai acontecer? Deus vai cumprir a palavra pela boca do profeta. E diz, a palavra de Deus era esta, e deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. O rei, quando ouviu a palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que esse rei estende contra o profeta secou-se. A mão secou-se, sabe? Perdeu a vida, porque ele se levantou contra um homem de Deus. Ele era, como rei, ungido. Sim, como rei. Mas o homem de Deus, o profeta, tinha condição, né? Porque ele havia sido chamado por Deus e tinha condições espirituais de advertir o rei. E o rei agora, quando observa isso, a sua mão está ressecada. E ele já não podia mais trazer a sua mão, porque a sua mão já não movimentava mais. Então o que acontece? O altar vai se fender e vai acontecer exatamente o que o profeta falou. Mas o interessante nisso tudo, o profeta não profetizou que a mão do rei ia ficar ressecada. Só ficou porque o rei se levantou contra. Então o rei vai pedir ao profeta, e o profeta vai orar a Deus, e a mão do rei vai ser restituída. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. O profeta foi usado por Deus. O profeta tinha uma mensagem do Senhor. Porém, esse mesmo profeta, ele vai se deparar com um profeta velho. E a ordem era para ele não comer pão. A ordem era para que ele, ao profetizar, que ele fosse embora. Mas ele vai se encontrar com um profeta velho. E esse profeta velho vai lhe seduzir, usando uma mentira profética, dizendo que Deus, né, havia falado para ele ficar lá e comer pão. Mas era mentira. Mas quando esse profeta ele não conseguiu discernir a mentira, profetizou a verdade para o rei, mas não conseguiu discernir essa mentira, ele também vai pagar um preço alto, porque ele não ficou na palavra que Deus lhe havia determinado. Ele vai ouvir alguém que está usando de mentira para, assim, ganhar, talvez,
a sua amizade ou algo parecido. E sucedeu quando ele estava comendo o pão, Deus tomou aí o velho profeta que convidou para ele comer pão. Agora o velho profeta vai falar a verdade, porque ele vai sentir esta responsabilidade de falar a verdade. E ele vai falar a verdade agora. Ele vai dizer o que? Olha, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, antes voltaste com este pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Primeiro ele profetiza uma mentira, o velho profeta. Ou o profeta velho. Ele profetiza uma mentira, dizendo que era para que o profeta comesse pão lá, ficasse lá. E quando o profeta come, Deus levanta o profeta que falou mentira para falar uma verdade, dizendo: você não vai ser sepultado no sepulcro dos seus pais. E de fato, o que vai acontecer? Pela manhã, quando ele está indo embora, o leão vai o matar. E ele vai ser sepultado por esse profeta velho, que foi usado de uma forma enganosa para enganar o homem de Deus. Por isso que as aparências enganam. As aparências enganam. Não vamos olhar as pessoas por causa do seu traje, o modo como se veste, como fala. Não vamos nos encantar com o brilho dessas coisas, mas vamos estar ligados e focados na verdadeira palavra. Jeremias sofreu muito com falsos profetas. Ele profetizava a verdade, mas tinha aqueles que se levantavam contra ele para profetizar mentiras ao rei. Ele dizia, profetizando, que haveria cativeiro, e os outros profetas não, que não haveria cativeiro. Mas, de fato, teve, porque ele profetizava em nome do Senhor. O rei Josafá também vai visitar Acabe, preste a sair para uma guerra, e Josafá então fala: eu vou sim, rei Acabe. Porém, os profetas de Acabe, todos eles profetizaram vitórias. Profetizaram vitória para Josafá e para Acabe. E Acabe, falando com Josafá fala: eu vou com você sim, mas eu quero um profeta de verdade. Eu não quero esses profetas falsos. Não tem um aí que fale a verdade? E ele vai dizer então: tem um tal de Micaías. Mas Micaías profetiza contra mim. Traz Micaías. Mas antes de Micaías chegar, alguém diz assim: olha, Micaías, todos profetizaram bem em favor do rei. Você fala a mesma coisa. Porém, Micaías vai profetizar. Profetiza. E o rei fala: o que está vendo que você não fala isso? Você não fala desse jeito? Aí ele vai falar a verdade para o rei. Rei Acabe, você vai ser morto na batalha. E de fato, o rei Acabe foi morto, segundo a palavra do profeta Micaías. Então, queridos, não importa se vamos falar para reis, para senhores, para grandes, para poderosos, nós temos que falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus com verdade, com sinceridade. Ainda Jeremias, ele vai, por meio de falsos profetas, ele vai parar até mesmo no calabouço. Vai ficar preso. Porém, lá, Deus vai falar com ele: Jeremias, clamas a mim, e eu vou te responder coisas que você ainda não sabes. No Novo Testamento, lá o Senhor vai falar a João acerca de uma mulher chamada Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse a igreja. Amados irmãos, temos que ter em mente o seguinte: o único ou a única profecia que tem o poder de ensinar é a profecia bíblica. É a profecia bíblica
que não precisa mais ser julgada. As demais palavras proféticas, elas devem passar pelo crivo do tempo para ver se de fato são de Deus ou não. Então, quando um profeta usa a palavra de Deus com verdade, ele é profeta, ele pode ensinar a palavra. Agora, quando alguém quer doutrinar a igreja por meio de palavras proféticas, é um perigo muito grande. A igreja vai enfrentar um perigo muito grande, porque vai ser ensinada por pessoas que de repente desconhecem até a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos um zelo pela palavra, porque esta é a verdadeira profecia. Esta é a verdadeira palavra que tem o poder de ensinar, de corrigir, como diz o apóstolo Paulo. É esta palavra que deve ser ensinada na igreja. E o dom, pastor? Sim, é muito importante, mas não deve ter nenhuma mensagem profética proferida, deve ter o poder doutrinário. Eu não devo esperar, no culto de terça-feira de ensino da igreja, que alguém me diga qual vai ser o livro que eu vou ler, qual mensagem que eu vou trazer à igreja de ensino. Não, senhor, não. Eu devo ter a instrução do próprio Cristo por meio da sua palavra, qual o ensinamento que eu devo trazer à noiva do Cordeiro. E não esperar que alguém use uma profecia para ensinar a igreja. Tá bom? Chegamos ao final do segundo tópico. Que Deus continue te abençoando. Obrigado por você ter vindo comigo nesse segundo tópico. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. E eu te espero, te aguardo daqui a pouquinho no nosso terceiro tópico. Devemos julgar as profecias. Tá bom? Te aguardo daqui a pouquinho. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Amados, vamos então ao nosso terceiro tópico que diz: devemos julgar as profecias. Lembremos bem, devemos julgar as profecias, não os profetas. Porque senão nós podemos ser tendenciosos a julgarmos pela aparência. Aí nós vamos contrariar a vontade de Deus. Então julguemos as profecias. Vamos lá. Deus quer que a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Deus quer que a sua igreja, que a noiva do seu filho, que é a igreja, ela seja revestida com todos os dons. E nós vamos ver isso acontecer na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Porém, a igreja de Corinto não era perfeita. Tinha dissensão, tinham problemas terríveis de relacionamentos, mas era uma igreja que tinha os dons espirituais. Então nós vamos entender também que ter os dons espirituais e não ter produzido o fruto do Espírito para a igreja é nocivo, é perigoso. A igreja precisa ter os dons espirituais, mas ter nela também o fruto do Espírito. Nós vamos entender que a igreja de Corinto, então, ela tinha todos os dons. Paulo, ele tinha esse prazer de falar isso desta igreja. Porém, ele vai chegar a ponto de dizer que mesmo tendo tudo isso, mas se não tiver o amor, não adianta. Porque é o amor que vai fazer toda a diferença. É o amor que vai unir, além de unir os frutos, o amor que vai fazer a diferença na vida daquele que tem os dons espirituais. Então, meus queridos irmãos, vamos entender o seguinte: o Senhor quer que a igreja tenha os dons, mas é necessário que a igreja busque, que a liderança incentive os seus liderados a buscar os dons. Tá bom? E Paulo vai até dar uma ideia que busque os dons, mas principalmente o de profetizar. Por quê? O dom de profetizar
é Deus falando no meio da igreja. Enquanto os outros dons pode ser algo que Deus vai estar usando também, mas é algo que de repente vai ter até assim uma colocação mais pessoal. Tá bom, meus amados? Diz assim, no 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio do despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Precisa ter um equilíbrio, porque nós podemos crescer tanto em graça como também em conhecimento. Uma coisa não pode estar desligada da outra. Uma coisa não pode fazer distinção da outra. Então, se Deus usa irmãos com os dons espirituais, amém, glória a Deus, que bênção para a igreja quando isso acontece. Porém, precisa ter um equilíbrio por parte da igreja e de toda a liderança, de todos os irmãos, para que haja uma harmonia entre os irmãos. E não haja briga no meio do povo de Deus por causa dos dons espirituais. Um quer profetizar na mesma hora que o outro, um quer entregar uma mensagem na mesma hora que o outro, um quer falar em línguas na mesma hora que o outro, e como fica? Vai haver uma bagunça. É verdade, uma bagunça. Porque não vai ter o discernimento. Então precisamos ter esse cuidado. Que bênção que podemos estar juntos adorando ao Senhor. No nosso quarto tópico vai dizer: por que devemos julgar as profecias? Por que devemos julgar as profecias? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 19 a 21, ele vai dizer assim, olha, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Então Paulo, ele vai nos orientar que é para nós não extinguirmos o Espírito. E o interessante é que até aqui o Espírito está com letra maiúscula. É claro que nós não iremos anular a pessoa do Espírito Santo como Deus triuno, como Deus maravilhoso. Não, queridos, mas nós temos que ter o cuidado, porque nós podemos sim extinguir a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Aí se torna muito perigoso quando tais coisas acontecem. Então, queridos, não vamos extinguir o Espírito, não. Vamos observar isto, porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar também a não desprezar as profecias e examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Não é abrir mão do juízo, mas abrir mão daquilo que não edifica. Deus pode dar uma mensagem profética a uma pessoa e de repente no final ela vai e coloca o seu pensamento. Então fiquemos com aquilo que é de Deus. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Por que devemos julgar? Porque o homem é sujeito a falha. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. Deus pode me dar uma mensagem e eu, por algum motivo, não transmitir do jeito que Deus está querendo que eu faça. Aí o que vai acontecer? Eu vou trazer um prejuízo espiritual à igreja. Eu vou trazer um prejuízo espiritual à causa do Senhor. Pensemos dessa forma, porque o homem é falho, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Por que eu devo julgar as profecias? Porque eu posso conhecer alguma situação
e aproveitar numa hora de um culto, jogar aquilo como uma mensagem profética. Mas vai ser algo produzido por aquilo que eu já sei, por aquilo que eu já conheço, pela história que eu já conheço. Então é melhor, é mais bonito eu dizer assim, olha irmãos, eu ouvi sobre isso, sem dizer o nome da pessoa, e fazer uma aplicação. Mas não dizer que Deus está mandando falar. Porque às vezes é a pessoa que quer falar, mas não tem coragem. Aí coloca que é Deus que está mandando falar. E enquanto Deus não está mandando falar nada. Então, queridos, tenhamos este cuidado. Tanto em você que é usado em profecia, amém. Mas não se deixe levar pelos acontecimentos à sua volta. E não seja alguém que vai ser usado com uma mensagem negativa para a vida de alguém. Mas e se Deus te der uma mensagem difícil, entregue. Mas acreditando que Deus é poderoso para reverter até mesmo aquela situação. E por final, diz assim, do quarto tópico, diz: existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno. Tá vendo? Pode acontecer isso também. Ele é um profeta de Deus, mas de repente o inimigo pode estar ventilando pensamentos e ele ser levado a uma mensagem que não é de Deus. Uma mensagem produzida por desejos contrários à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em mais um tópico. Agora nós vamos para o quinto tópico e daqui a pouquinho já estaremos no sexto tópico com a nossa conclusão. Espero que você esteja entendendo a mensagem de hoje. Não julguemos os profetas, mas julguemos as profecias. Não vamos julgar também, já dizendo, isso não é de Deus. Não, não é isso. Mas entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. E se for de Deus, vai se cumprir. E se não for, não vai se cumprir. Tá bom? Te aguardo no quinto tópico, tá bom? E no sexto tópico. Deus te abençoe. Deus nos... Amados, vamos então para o quinto tópico. Como devemos julgar as profecias? Como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. Como assim? Para que eu julgue uma profecia que está sendo dita num culto, por exemplo, eu preciso conhecer primeiro a profecia bíblica. Eu preciso conhecer a doutrina bíblica. Se a doutrina bíblica ela está já formada na minha vida, se eu já a conheço, se eu ouvir uma palavra profética num culto que contraria a doutrina bíblica, logo, essa profecia para mim não tem validade. Então, queridos, primeiro ponto para julgar a profecia, para ter esse entendimento, é conhecendo e examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus, até porque Deus não vai usar alguém para desfazer o que ele já fez. Não existe desprofetizar. Não. Ou desprofetizar não existe. Não existe isso. A palavra profética, se é de Deus, se não é, não é. Então nós temos que estar atentos, conhecendo, examinando as Escrituras, para ver se as profecias estão se enquadrando. Nós tivemos profecias esses dias passados, falando sobre dias de trevas, tantas coisas que iriam acontecer. Pode ser que tenha acontecido para alguém. Para alguém que partiu para a eternidade, sem Jesus foi para as trevas. Mas não aconteceu como alguém disse. Como eu disse no tópico anterior, profeta do caos. Então, tenhamos o cuidado, amados. Não vamos brincar com as coisas santas. Não vamos brincar com aquilo que é do Senhor.
Porque aquele, como diz Paulo, ainda que alguém venha, anuncie o evangelho, ainda que seja um anjo que anuncie outro evangelho, ou nós mesmos, que nós sejamos malditos por isso. Porque não existe outro evangelho, não existe outra mensagem, não existe outro fundamento. Querido, o fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento, sabe, inabalável da igreja. Cristo é aquele que te sustenta. Cristo é aquele que age na tua vida. Cristo é aquele que opera na tua vida, meu amado e minha amada irmã. Então ele é aquele que nos sustenta em todos os momentos. Então temos que ter isso em mente, né? No segundo subtópico diz, através do dom de discernimento do Espírito. Como podemos julgar as profecias? Por meio do dom do discernimento. Só que para usar o dom, ou para ser usado pelo dom de discernimento, precisa ter coragem. Porque de repente você vai confrontar alguém vai olhar para você e vai falar, olha, tu tá falando mentira, você não está falando a verdade. E você vai ficar sem jeito, eu vou ficar sem jeito. Deus vai mandar repreender alguém, não, se não, manda outro. Mas o dom de discernimento é fundamental para julgarmos as profecias falsas. E também mandar o profeta falso ficar quieto. Mas tem que ter essa coragem. Tem que ter esse vigor espiritual. No 3, a profecia se conhece pelo seu sabor. Ou seja, quando o pai fala, os seus filhos vão saber que é o pai que está falando. Vamos entender aonde essa profecia está sendo formada. De onde está vindo esta profecia? Quando uma irmã, quando a minha esposa, por exemplo, está fazendo o alimento, a gente sente o cheiro do alimento. Quando está fazendo um bolo, sente o cheiro do bolo que está sendo feito, do feijão que está sendo cozido, que está recebendo o tempero, da carne que está se fazendo. Enfim, porque tem o sabor. Então nós temos que conhecer a origem de onde está vindo essa mensagem profética. Se é de Deus, vai ter o sabor do céu. Mas se for dos homens, vai ter o sabor da terra. E se for do inferno, vai ter o sabor do inferno, do diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então ele diz aqui, olha, também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando é um estrangeiro. Cibolete, chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se você tem intimidade com o Senhor, você vai entender, porque vai haver paz quando você ouvir a palavra de Deus. Mas se você ouvir uma mensagem na igreja e a igreja ficar em confusão, você ficar em confusão, tenha cuidado, que essa mensagem ela pode não ser da parte do Senhor. E para concluir a nossa lição, no tópico 6 diz assim, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência de erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Você tem o prazer de ser usado pelo Senhor? Tem o prazer de ser usado em dom de profecia? Com os demais dons de elocução, como ciência, sabedoria, discernimento? Que bênção que você tem esse prazer de ser usado pelo Senhor, de ter a sua vida focada nisso. Oh, amados, oh, glória a Deus. Tem esse prazer de estar
adorando ao Senhor, de estar servindo ao Senhor. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia, né? Quando provamos. Assim, de outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo, irá usar o dom profético de modo correto. Ou seja, se ele permitir ser usado de forma errônea para enganar, para trazer erro ao povo, ele pode ser advertido carinhosamente, e ele, da próxima vez, ele vai pensar bem e vai permitir que o Espírito Santo lhe use com verdade, e não ele usar o Espírito Santo. Como eu uso o Espírito Santo? É quando eu digo que o Senhor mandou, enquanto o Senhor não mandou. Quando eu falo, olha, o Espírito Santo está me usando, e de repente ele não está nada. É muito perigoso, queridos. E por último, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Fiquemos com aquilo que vem de Deus para nós. E rejeitemos também aquilo que não provém de Deus. O que é de Deus não causa dor, não causa sofrimento, causa vida. É verdade que o Senhor pode até nos apertar, mas porque Ele nos ama. Mas não nos levará à morte, pelo contrário. Nos levará a ganharmos a vida eterna. E a vida eterna é esta: que todos nós conheçamos Cristo, a quem Deus enviaste para a nossa salvação. Querido, meu desejo é que você tenha sido ricamente abençoado com esta mensagem. Que esta aula de hoje, que essa 10ª aula, quando fala provai os espíritos, que você e eu tenhamos em mente que existe o lado bom e existe o lado ruim. Existe o Espírito de Deus e existe o Espírito das trevas. Existem os espíritos provenientes de Deus e os espíritos provenientes das trevas. E nós precisamos ser usados, então, pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que atua na vida da igreja. E não permitirmos sermos usados pelo inimigo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E nos conceda uma vida de vitória, uma vida santa, uma vida cheia de paz e de discernimento espiritual. Convido a você que está nos conhecendo pela primeira vez, que Deus te abençoe. Foi muito bom ter a sua presença. Dê o seu like, dê a sua curtida, deixe o seu comentário se você está sendo edificado. Expresse o seu pensamento. Se inscreva no canal. Eu tenho um desafio. Eu preciso atingir 1000 inscritos nesse canal, para que eu possa transmitir para você via smartphone, iPad, iPhone, enfim. Eu preciso disso, de 1000 inscritos. Nos ajude a atingir essa marca. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando também a evangelizar, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sou grato a você que vai passar esses minutos, ou que tem passado esses minutos comigo. Vamos orar em agradecimento a Deus por mais uma semana, por mais um domingo, por mais um dia de bênção. Você pode orar comigo? Vamos juntos adorarmos ao Senhor Jesus então, porque é muito bom quando nós podemos adorar ao Senhor nosso Deus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo meu irmão e minha irmã que pôde chegar ao final desta aula, Senhor, e sendo abençoado por ti. O desejo do meu coração é que a bênção do teu Espírito Santo esteja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, e que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Que a tua graça, que a tua unção seja grandemente sobre as suas vidas,
e que nós possamos buscar os dons espirituais, principalmente o de profecia, entendendo que o Senhor tem para nós o melhor, e o melhor está em tuas mãos. Fica conosco, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus. E todos nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe e até a nossa 11ª lição, que vai falar: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Deus te abençoe. Deus me abençoe.